Olá pessoal, eu quero mostrar como passar esses números que estão desordenados aqui na Plan 2 para a Plan 1 em ordem crescente. Eu vou apertar Alt F11, vou inserir um módulo e vou criar uma sub aqui chamada Ordenar Números. A primeira coisa que eu vou fazer é percorrer as colunas da primeira linha da Plan 2. Então, a linha vai ser a linha 1 e a coluna. A coluna vai ser qual coluna? A coluna ela vai partir da 1 e vai até a 10. Só que também, às vezes, a pessoa pode querer que deixe para um número indeterminado de colunas, partindo da coluna 1 até onde tiver dados. Então eu vou fazer o seguinte. While Plan 2 pontos cells da linha 1 e da coluna ponto value for diferente de em branco, coluna vai ser igual a coluna mais 1. Então, aqui eu já estou percorrendo da coluna 1 até a última coluna preenchida, tá? Só que para partir da coluna 1, eu tenho que dizer aqui que coluna começa com o valor 1, tá? Então, eu vou colocar aqui uma message box só para você ver as colunas que ele está percorrendo, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Estou na coluna e coluna, tá? Então eu vou executar aí, ó. Ele está na coluna 1, tá? Partindo aqui da coluna 1, tá? Estou na coluna 2. E assim por diante, tá? Coluna 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Chegou na 10, ele parou, tá? Vou colocar aqui um breakpoint e vou executar. Eu vou apertando F8 aqui, ó. Enquanto a Plan 2 da célula da linha 1 e da coluna 1 for diferente de em branco. Está diferente de em branco? Está. Então ele entra aqui. Entrando aqui, o que ele faz? A coluna está valendo 1. Então ele vai pegar o valor 1
que é da coluna, e vai somar mais 1. Então, coluna vai ficar valendo 2. Olha lá. Agora a coluna vale 2, tá? Aí, agora, na coluna 2, ele verifica, está diferente de em branco? Sim. Então, ele entra aqui, ó. Entrando aqui, coluna 2 agora vale 2. Então, ele vai pegar 2 mais 1, coluna 2, vai ficar valendo 3. Aí ele pergunta aqui, na linha 1, coluna 3, o valor está diferente de em branco? Sim. Então ele entra aqui, ó. Coluna agora vale 3, então ele vai pegar 3 mais 1, vai ficar 4. Então coluna agora vale 4, tá? Então eu vou acelerar aqui o passo a passo e você vai ver que o valor vai mudando aí, ó. Coluna 5, coluna 6, coluna 7, coluna 8, coluna 9, coluna 10. Aí, ó, coluna vai até 11, tá? Não vai até 10. Nesse código aqui, ó, ele entra aqui. A 10 tá diferente de em branco, tá? Então eu vou fazer de novo aqui, ó, até chegar ao 10, pra gente entender aqui, tá? Vou deixar aqui em cima de coluna, F8, tá? Vou fazer até chegar a coluna 10, tá? 7, 8, 9, 10, tá? Então, o iniciante em VBA, ele imagina que o número da coluna vai só até 10, tá? Aí ele imagina que chegar no 11, não entra mais no valor da variável coluna. Então, a variável coluna fica no máximo até 10. Não, isso não é verdade, tá? Aqui, ó, coluna já está valendo 10, tá? Aí o que vai acontecer agora? Ele vem aqui e pergunta, o valor lá na coluna 10 é diferente de em branco? Sim. Se é diferente de em branco, ele entra aqui, ó. Entrando aqui, coluna já está valendo 10. Ele vai pegar 10 mais 1 e coluna vai ficar valendo 11. Tá? Mas como valendo 11 se só tenho dados até 10? Tá? É porque enquanto está em 10, ele chega aqui e pergunta, lá na 10 está diferente de em branco? Está. Se está diferente de em branco, ele entra aqui, ó. Tá? A condição para ele entrar aqui nesse meio é que a coluna que tiver o número aqui esteja diferente de em branco. Só que quando ele entra aqui, coluna já está valendo 10. Aí 10, que é esse 10 aqui, mais 1, vai ficar valendo 11. Tá? Então a coluna está valendo 11 aqui, ó. Aí executando de novo. Agora sim, ele pergunta, o valor da coluna 11 está diferente de em branco? Não, lá está em branco. Então ele não vai entrar nesse meio aqui, ó. Mas até aqui, essa linha, ele vem, tá? Aí dessa aqui, ele vai pular para cá e depois para cá, tá? Mas o valor final da variável coluna é 11, tá? Então vamos lá. Aí ele pulou, saiu daqui, ó, não entrou nesse meio aqui, ó, tá? Veio para o end sub aqui, tá? Aí chega aqui, não tem mais nada para executar, terminou a execução. Então, essa foi a primeira parte em que
eu quero colocar esses números que estão desordenados aqui de forma ordenada aqui na plan 1. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. E aguarde a próxima parte que estará no próximo vídeo. No vídeo anterior, nós vimos que a coluna vai sair daqui com o valor 11. Então agora eu quero percorrer da coluna 1 até a coluna 10. Então eu vou fazer o seguinte: for call igual a 1 to coluna menos 1. Next call. Então aqui eu vou partir do número 1 e vou até o número 11 menos 1. Então eu vou até o número 10. Dessa forma eu estou percorrendo as colunas de 1 a 10. Vou declarar aqui a variável call. E aqui eu vou fazer o seguinte: se o número que estiver aqui nessa coluna for maior que o número que está na coluna ao lado, ou seja, call mais 1, então eu vou fazer o seguinte: then and if. Então suponha que estamos na coluna 1. Se o número da coluna 1 for maior que o número da coluna 1 mais 1, então seria o número da coluna 2, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse número da coluna 2 e vou passar para a coluna 1. Aí, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Se o número da coluna 1 for maior que o número da coluna 2, então, na coluna 1 vai ficar aquele valor que está na coluna 2. Só que ao fazer isso, aquele valor que está na coluna 1, ele vai ser apagado. Eu vou perder aquele valor. Então, para que eu não perca aquele valor, eu vou fazer o seguinte: din número as integer. Aí eu vou fazer o seguinte: o número vai ser igual àquele número que está na primeira coluna. Em seguida, na primeira coluna, eu coloco o número que está na segunda coluna. E em seguida eu faço o quê? Na segunda coluna, eu coloco aquele número que estava na primeira coluna. Então, para que você possa ver como o código está sendo executado passo a passo, eu coloquei aqui lado a lado a janela do código e a janela da planilha. Então eu vou colocar aqui um breakpoint, vou executar e vou ficar apertando F8. Então aqui, ó, call está valendo 0 no momento, coluna está valendo 11. Apertando F8, call passa a valer 1. Aí eu vou perguntar aqui, ó, o número da coluna 1 é maior que o número da coluna 2?
é maior aqui, ó. O 5 é maior que o 1. Então, ele vai entrar aqui, ó. O número vai ser aquele número que está na coluna 1. Então, o número aqui passa a ser o 5. Então, essa linha aqui serve só para eu guardar o número que está na coluna 1. Em seguida, ele vai fazer o seguinte. Na coluna 1, ele vai colocar o número que está na coluna 2. Então, ele vai pegar esse número da coluna 2, que é o número 1, e vai passar para a coluna 1. Então, nós vamos ver aqui, ó, o 5 vai desaparecer e no lugar do 5 vai ficar o 1. F8, olha lá, desapareceu o 5 e entrou o 1 no lugar. Agora aqui na coluna 2, ele vai colocar o número 5, que é esse número que está guardado aqui, ó. Então agora na coluna 2 vai aparecer o número 5. Dessa forma eu vou trocando de lugar sempre que o número atual for maior que o número que está na próxima coluna. Então eu vou executando aqui, ó, passo a passo, e nós vamos ver aqui, ó. Olha lá. Na coluna 2 agora, ele colocou o número 2. E na coluna 3 ele colocou o número 5. Agora na coluna 3 ele colocou o número 4. E na coluna 4 ele colocou o número 5. Agora na coluna G ele colocou o número 9. Na coluna H ele colocou o número 10. Não está dando para ver porque a largura da coluna está menor que a largura do número. Na coluna H ele colocou o número 8. Na I ele colocou o número 10. Na I ele colocou o número 3. E na J ele colocou o número 10. Ele está indo além da coluna 10. Então, o col aqui está 10 e aqui coluna está 11. Então, se eu deixar aqui como menos 1, ainda está indo uma coluna a mais. Então, ele não tem que ir da coluna 1 a 10, ele tem que ir da coluna 1 até 9. Por que 9? Porque senão ele vai gerar isso aqui, ó. Ele vai pegar um número aqui e vai passar para a coluna 11, que aqui vai ser, ó, menos 2. Então, se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal e acompanhe a próxima parte que estará no próximo vídeo. Só que fazendo desta forma não fica totalmente ordenado. Por quê? Porque da forma que ele está fazendo aqui, ele pega o valor da primeira coluna e compara com o valor da segunda coluna. Depois pega o valor da segunda coluna e compara com o valor da terceira coluna. Depois pega o valor da terceira coluna e compara com o valor da quarta coluna. Só que o correto seria fazer o seguinte: pegar o valor da primeira coluna, comparar com a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e até a última coluna. Aí depois pegar o valor da segunda coluna, comparar com a terceira, quarta, quinta, sexta até a última. Depois pegar o valor da terceira coluna, comparar até a última, tá? Então, o código ele é um pouco mais complexo. Eu vou ter que substituir aqui, ó. Onde está col mais 1, eu vou ter que substituir por col posterior, tá? Então eu vou substituir todas aqui. E onde está só col, eu vou substituir por coluna, né? Eu vou substituir por col posterior, tá? Só que eu vou ter que pegar aqui quando tem o parêntese aqui, senão ele vai substituir outras coisas aí.
Então, quando eu tiver assim, ó, col, eu vou substituir por col anterior, tá? Vou substituir todas, ok? Aí, o que vai acontecer? Ele vai percorrer a coluna anterior e vai ficar comparando com todas as posteriores, tá? Então vai ser o seguinte, ó. Aqui eu vou ter uma variável chamada col anterior e vou ter outra variável chamada col posterior. Aí eu vou ter que fazer um outro for aqui, tá? Esse aqui vai ser o da col anterior, tá? Eu vou ter que fazer um outro for, que ele vai fazer o seguinte: for col posterior igual a col anterior mais 1. Por que mais 1? Porque ele vai ficar sempre uma coluna a mais a coluna anterior, tá? To coluna menos 1, tá? Então, a coluna anterior, ela vai até coluna menos 2. E a posterior, ela vai até coluna menos 1, tá? Aí, eu vou fazer aqui, ó. Next, coluna posterior, tá? Aí a lógica é a mesma do código que nós estávamos vendo, tá? Ele vai fazer o seguinte: quando está na coluna anterior, né, ele vai pegar o valor da coluna anterior e vai comparar com o valor da coluna posterior, tá? Se o da posterior for maior, aí ele troca de posição, tá? Eu vou fazer aqui no passo a passo para a gente ver como que ele vai executar, certo? Então, apertando F8 aqui, ó. Coluna anterior está valendo 1. Coluna está valendo 11, tá? Então, ele vai dar 1 até a 9. Ele vai fazer isso aqui, ó. Da 1 até a 9, né? Esse aqui é o for da coluna anterior. Agora, apertando F8. Aqui. Ó, coluna posterior está valendo 2, tá? Coluna posterior vai daqui, ó, da 2 até a 10, tá? Aí tá perguntando aqui, ó, o valor da coluna 1 é maior que o valor da coluna 2? Vamos ver aqui, ó. O 1 não é maior que o 2, então ele vai sair desse if aqui, tá? Aí vai perguntar de novo, o valor da coluna 1 é maior que o valor da coluna 3? Não, não é, tá? Como aqui na coluna 1 está o valor 1, que é o menor, então ele não vai entrar aqui nenhuma vez, tá? Eu vou passando aí porque ele não vai entrar, não vai entrar. Só vai entrar quando eu mudar aqui a coluna anterior, tá? Que é quando mudar aqui para a coluna 2. Então vamos lá. Aí mudou. Coluna anterior agora vale 2. Posterior está valendo 11 por enquanto. Agora a posterior vale 3, tá?
Então ele vai perguntar, o valor da coluna 2 é maior que o valor da coluna 3? Sim, nesse caso aqui, ó, o 5 é maior que o 2. Então ele vai fazer a troca aqui das posições, tá? Vamos ficar olhando aí, ó. Agora ele vai trocar uma posição, ó. O 2 vai passar para o lugar do 5. Olha lá, passou. E agora, no lugar que estava o 2, vai ser o 5. Então agora ele trocou, tá vendo? Aí, passar para o próximo agora. O valor da coluna 2, que é o valor 2, é maior que o valor da coluna 4, que é o 7? Não. Então ele vai passar para o próximo. O valor da coluna 2 é maior que o valor da coluna 5, que é o 6? Não. Tá? Então agora ele não vai mais trocar. Tá? Então eu vou avançar aqui até ele trocar o valor da coluna anterior. Trocou. Agora a anterior está na 3. E a posterior está na 4 agora. Ó. Tá? Então ele vai perguntar, o valor da coluna 3, que é o 5, é maior que o valor da coluna 4? Não. Então ele não vai entrar aqui. O valor da coluna 3, que é o 5, é maior que o valor da coluna 5, que é o 6? Não. Então ele não vai entrar aqui. O valor da coluna 3, que é o 5, é maior que o valor da coluna 6, que é o 8? Não. Então ele não vai entrar aqui. O valor da coluna 3, que é o 5, é maior que o valor da coluna 7, que é o 4? Sim. Então agora ele vai entrar aqui. Ó. Entrou. O 4 vai ficar no lugar do 5 e o 5 vai ficar no lugar do 4. Olha lá. Trocou. Trocou. Tá? Então agora ele pergunta aqui, ó, o valor da coluna 3, que agora é o 4, é maior que o valor da coluna 8, que é o 9? Não, tá? Então ele não vai entrar aqui. Agora na próxima ele vai entrar, porque o 4, que é a coluna 3, é maior que o 3, que é a coluna 9. Tá? Então ele vai entrar aqui, olha lá, vai trocar de posição. O 3 vai trocar de posição com o 4. Trocou, trocou. Tá? Vai perguntar aqui, ó, o valor da coluna 3, que agora é o 3, é maior que o valor da coluna 10? Não. Então, ele não vai entrar aqui. Vai passar agora para a próxima coluna anterior, que é a coluna 4. O 7, tá? Ele vai perguntar se o 7 é maior que o 6. Não é, tá? Então, perdão. O valor da coluna 4 seria o 7. Ele está comparando com o valor da coluna 5, tá? Que é o 6, tá? Então, o 7 é maior que o 6. Então, ele entra aqui. Então, o 6 vai ficar no lugar do 7 e o 7 vai ficar no lugar do 6. Olha lá. Trocou, trocou. Tá? Tá ainda na coluna 4, que agora é o 6. O 6 é maior que o da coluna 6, que é o 8? Não. Então, ele não vai... Tá? Agora ele vai trocar, ó, porque o 6, que é a coluna 4, é maior que o 5, que é a coluna 7. Então, vamos lá. 5 vai ficar no lugar do 6 e o 6 vai ficar no lugar do 5. Trocou, trocou. Tá? Então, ele perguntou aqui, ó, o valor da coluna 4, que é o 5, é maior que o valor da coluna 8, que é o 9? Não. Então, não entrou. Tá?
Então, assim, ele vai trocando os valores, tá? Eu vou acelerando aqui, ó, para você ver que aos poucos ele vai trocando aí, tá? Já deu para entender qual que é a lógica que ele está seguindo, tá? Então ele está trocando ali, ó, ok? Tá trocando aí os valores, olha lá, já fez mais uma troca. Então, ó, já tá ficando 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Agora ele vai ter que trocar o 7, vai ter que, olha lá, trocou o 7, agora vai trocar o 8, olha lá, trocou o 8, 9, agora já tá ordenado, tá? Então ele não vai trocar mais nenhum, olha lá, chegou no end sub, tá? Então este é o código que eu queria mostrar para vocês. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Agora pode ser que eu tenha aqui várias linhas preenchidas com números desordenados e eu queira ordenar todas as linhas de uma vez, da primeira linha preenchida até a última linha preenchida. Então, como eu já estou ordenando uma linha, agora basta eu fazer um while que percorre da primeira linha preenchida até a última linha preenchida. Então, eu vou declarar uma variável aqui chamada linha, linha as long. Aí aqui eu vou dizer que linha começa valendo 1. Aí eu vou criar o while para percorrer as linhas. While plan2 ponto range da coluna A e linha ponto value for diferente de em branco. Aí aqui, ó, eu vou ter que a linha vai ser igual a linha mais 1. E aqui termina o while. Então aí ele já está percorrendo todas as linhas. Agora aqui, ó, onde está o 1, eu vou colocar o valor da linha, que é essa variável aqui, ó. Então eu vou aqui, ó, substituir Ctrl U, substituir por linha, vírgula. No módulo atual, substituir todas. Ele fez 7 substituições. Então aqui, ó, agora ele percorre aqui, ó, linha 1, depois linha 2, linha 3, até ele encontrar uma linha que não esteja preenchida na coluna A. Então eu vou executar aqui e vamos ver se vai dar certo. Ele deu um erro aqui, ó. Ah, tá. É porque aqui em cima não era para eu ter alterado, que aqui era para ficar realmente a linha 1, que é para eu percorrer a linha 1 só para verificar quantas colunas tem preenchidas. Então eu vou voltar aqui, vou apertar F5 novamente, já executou. Alt F11, aí ó, ele já ordenou todas as linhas de uma vez. E esse código vale para 100 linhas, 200 linhas, 1000 linhas, 500 linhas. Se eu apagar linha, vai funcionar. Se eu adicionar linha, vai funcionar. Então, este era o código que eu queria mostrar para vocês. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Também vou deixar uma cópia deste código nos comentários.